Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um Coruja Cast. Coruja 105 Cast é um programa aí que a gente tem chamado Empreendedores e hoje a gente está super aqui feliz para começar esse programa, que é poder compartilhar e vocês conhecerem um pouquinho quem é a Denise Vilela. É uma pessoa que a gente já conheceu aqui há uns anos já atrás, né, Dê? Bem legal. E Sim. quero ter a oportunidade de você também conhecer esse trabalho que é sensacional da microfisioterapia. Ela vai explicar um pouquinho como que é isso, como que é esse trabalho que ela faz já também poder sintetizar e aterrissar para a gente que às vezes nunca ouviu falar nisso e entender a grande potência, né? Grande, assim, não sei nem a palavra certa, mas a grande oportunidade que você tem de se curar de algumas coisas que você acha que isso é normal ter, enfim. Mas a Denise vai explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Bem-vindo, Dê. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Como você mesmo disse, eu já estou há alguns anos atuando com a microfisioterapia e é uma técnica simplesmente fantástica que nos dá a oportunidade de entender um pouquinho além do sintoma e da doença e de ajudar o nosso corpo a buscar essa autorregulação, essa regeneração, o seu equilíbrio, né, natural, através de toques sutis que a gente realiza em todo o corpo. Então, a gente tem um olhar um pouquinho mais além, né? Eu não olho para o meu paciente, para o sintoma. Eu busco entender todo o histórico de vida, de onde que pode estar vindo a causa primária dessa doença, do sintoma, da queixa principal. E sabemos hoje, né, que carregamos memórias desde vida intrauterina. Então, tudo que a gente vive na nossa vida fica registrado nas células do nosso corpo e a partir de um evento traumático, um evento não tão positivo, o nosso corpo pode desencadear alguns sintomas decorrentes de desequilíbrios internos. E através da microfisioterapia, a gente tem a oportunidade de ajudar o corpo a encontrar esse equilíbrio novamente, eliminar memórias traumáticas que estão impedindo ele de funcionar em harmonia e entender esse sintoma. Legal. Porque assim, quando eu já te conheço, já conheço a microfisioterapia, né? Então, assim, quando a gente Sim. começou a atender vocês, assim, e criar conteúdo, e começou a entender que tudo é registrado, né? Então, às vezes, alguém não sabe o porquê daquela doença, não sabe o porquê daquela questão, e aí, na verdade, está registrado na célula, né? Tem um pouco ali desde quando você estava ali na barriga da sua mãe, você já estava ali sendo registrado e criando a sua personalidade, os seus gostos, enfim. Então, você trabalha justamente nesse ajuste daquilo que, às vezes, a gente acha que é até normal, natural, que, na verdade, tem uma cura que a pessoa, às vezes, não conheceu. É isso, né, Dê? Sim. Na verdade, hoje, assim, eu tento integrar todo o meu conhecimento. Eu sou formada desde 2005. A própria ciência, a neurociência, vem mostrando, né, que as nossas memórias, elas vão além do cérebro, né? Antigamente, se acreditava que ficava registrado só no cérebro. E hoje Uhum. não. Hoje, se sabe que o nosso corpo registra nossas memórias também. Tem exemplos, né, de pesquisas que foram feitas com pessoas que receberam transplantes de órgãos, né? E essas pessoas que recebem órgãos de outro indivíduo começam a relatar, a desenvolver alguns gostos, lembranças, determinados que não são deles. Uau. Então, eu não vou lembrar agora especificamente qual o nome, mas se as pessoas forem pesquisar, buscar, vão ver que tem muitos relatos relacionados a isso. Então, que cada vez mais a ciência, a neurociência já vem mostrando que o nosso corpo carrega, sim, memórias, né? Então, o nosso coração tem memórias, e todas as células, todos os órgãos. E quando a gente passa a entender isso, a gente traz para a consciência que a maior parte dessa memória nós carregamos de forma inconsciente. Nós não temos consciência disso. Por isso que muitas vezes a gente percebe pessoas que vão dar uma palestra, conscientemente elas dominam o que elas vão falar, elas chegam em frente ao público, querem falar, mas na hora a voz não sai, ou o corpo começa a tremer, ou ela começa a suar os pés e as mãos. E na verdade ali o que está acontecendo é uma memória do inconsciente devido a alguns registros, né, de traumas, conflitos vividos no passado, referentes a falar em público, né, ou passar vexames em público, que leva aquela pessoa naquele momento, muitas vezes, a travar, a bloquear.
E através da microfisioterapia a gente consegue entender esses bloqueios, né? Esses conflitos, esses traumas, essas queixas. Então, entender que nossa vida, a maior parte dela, né, a gente domina só 5% de forma consciente, Uau. é realmente assim um dado que assusta para quem está tendo contato pela primeira vez. Mas a partir do momento que a gente entende isso, a gente vê o quanto o nosso corpo é inteligente. Muito legal, porque assim, faz muito sentido, né? Depois que você descobre, assim, você começa a lembrar de algumas emoções, alguma coisa, você fala, meu, nossa, não é, por que que eu tô lembrando disso? Até uma vez uma profissional falou para mim, Rafa, o que para você é simples, para aquela pessoa você fala, nossa, tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Na verdade, o copo d'água é para você, né? Para ela é realmente uma tempestade do que está acontecendo ali, veio para o subconsciente e tal, que não tem tempo, né, nem espaço, enfim. Você acaba trazendo aquilo para muito, muito próximo. Então você fala, meu, alguma coisa foi registrada aí que a gente precisa entender. Muito legal. Gente, eu acho que a Exatamente. gente tem papo aqui para ficar 3 horas falando disso, que é muito legal. Vamos já entrar nesse assunto um pouquinho mais. Dê, me conta um Tá. pouquinho quem que te inspirou, quem que te inspira, coisa assim, da onde que você começou a olhar para essa questão da microfisioterapia? E aí conta um pouquinho também quem é a Denise, né? Como de que você começou a estudar, enfim, aí você chegou no dia de hoje. Como se a gente pegasse seu gibi ali, a história, sabe, 001, começando as primeiras páginas ali. Eu sou formada desde 2005, saí da faculdade já fazendo o curso de Reeducação Postural Global, RPG, pelo SUCHA, também é francês. E através do RPG trabalhei muitos anos, alinhando coluna, alinhando parte muscular, articular. E meu paciente, sempre quando sofria alguma questão emocional, eu percebia que ele regredia no seu quadro de dor, enfim. Tudo que a gente conquistava ali em 10 sessões, o paciente, quando vivia algum evento emocional, ia por terra, né? Todo o nosso resultado. E eu sentia que faltava alguma coisa. Em 2015, quando eu perdi uma cachorrinha, ela teve aí uma cirurgia que não teve tanto sucesso, teve que tomar muito medicamento. A raça dela, a raça Pug, que é uma raça que costuma comer bastante, ela morreu com aversão à comida, Nossa. exatamente porque eu tentava colocar o medicamento, né? E aí ela foi indo, ela já evitava qualquer tipo de comida por achar que tinha medicamento. E ali eu comecei a me questionar: poxa, será que a nossa saúde é só dependente de medicamento? Será que para a gente melhorar, realmente eu preciso de um aditivo químico no meu corpo? E o amor, e o carinho, e a própria alimentação, né? Que ela é base da nossa saúde. Então eu comecei a entrar nesse processo de reflexão. E Deus coloca na nossa vida sempre as situações em sincronicidade, né? Uhum. Logo, eu fiz uma sessão de microfisioterapia na minha cidade, me encantei, e foi onde eu já entrei em contato com o Instituto, que na época era o Instituto Salgado, e comecei a fazer o curso e mergulhei de cabeça. E hoje, assim, eu me sinto muito realizada de estar nessa área. Legal. Você me contou muito sobre a questão do profissionalismo e tal, você chegou ali já da formação, mas eu quero entender um pouquinho antes, se você quiser abrir também, que é super legal, poxa. Da formação, Na verdade, assim, quem foi assim que lá atrás, vamos olhar lá sua adolescência, sua infância, poder resgatar um pouquinho, meu, o que às vezes você olhava, que você falou de dois registros legais que tiveram ali ligados à parte emocional, mas eu acho que é legal quando você olha lá para trás algumas coisas que fazem sentido agora, né? Não é legal sim, lembrar sim. disso? Acho que isso é tão legal para as pessoas conhecerem, saberem um pouquinho, é legal também. Eu cresci numa família, meu pai e minha mãe, eles são bem medicina convencional, a gente busca quando realmente não tem jeito. Mas meu pai sempre é o chá, a planta, né? Eu sou do biotônico Fontoura, Legal. saúde. Então, assim, eles já me trouxeram essa carga. E minha mãe é uma pessoa muito religiosa, né? Então, ela me fortaleceu muito esse lado da fé, né? Porque a fé a gente não vê, mas a gente acredita, a gente sente. E ali na minha adolescência eu me deparei, nossa, que curso que eu vou fazer? E a medicina, eu tinha uma questão com relação a ver sangue. Então, assim, eu sabia que
ser médica, para mim, poderia ser um obstáculo com isso, porque toda vez que eu via sangue, toda vez que eu estava no hospital, minha pressão abaixava e eu desmaiava. E foi onde surgiu a fisioterapia, numa faculdade próxima a Jataí, Goiás. Eu sou da segunda turma de fisioterapia aqui de Rio Verde, e Uau. eu vim fazer a faculdade. Eu passei junto com o terceiro ano, na verdade, né? Então, eu vim fazer a faculdade. E na época eu tinha aquela cabeça assim, vou fazer a faculdade, porque eu tô nova, eu entrei com 17 anos. Qualquer coisa eu migro para medicina. Eu pensei dessa forma. Só que realmente a faculdade, ela me envolveu. Então, estudar ali a fisioterapia, ver a reabilitação, trabalhar a parte cardiorrespiratória, tá dentro de hospital. Quando eu estive dentro de hospital com o, a cardiorrespiratória principalmente, eu tive certeza que eu não queria ser médica. Ali eu tive certeza disso. E aí parece que tudo foi engrenando, sabe, Rafa? Assim, Uhum, como diz, a vida foi me levando e eu fui sentindo. Saí, comecei a trabalhar com o RPG, como eu comentei anteriormente, uhum. e aí já foi acontecendo Foi. tudo isso. Mas a parte emocional foi algo que, de autoajuda, né? De ver a vida assim com um pensamento mais positivo, de acreditar. Isso aí desde criancinha, eu sempre tive, né? Eu sempre me imaginei, me via lá na frente, mas sempre no lado positivo, né? Uhum. Então eu acho que isso aí é um pouco inato mesmo, que eu já nasci. Ah, É legal. um dom, né? Eu sempre gosto porque assim como você, a gente tem filhos, então eu vejo neles assim as percepções e algumas coisas que, cara, é característica que você vê que nasceu com eles ali, né? Então você começa a perceber e aí eu acho que a vida vai meio que condicionando. Eu acredito muito em Deus também, então as coisas vão se encaixando, mas tem coisas que você fala, nossa, a pessoa tem isso, já o jeitinho e tal, então você começa já a Exatamente. resgatar e ver que hoje faz todo sentido, né? Muito legal. Hoje faz completamente sentido, assim, eu me sinto muito realizada. A minha irmã mais nova é médica, ela é oftalmo, ela cresceu falando que queria ser, e hoje eu tenho tão claro isso, né, que antigamente, assim, qual era a profissão idealizada, né, medicina, e hoje eu tenho muito claro isso, assim, nossa, que profissão linda que eu tenho. Então, realmente, a forma com que eu ajudo o meu paciente, né? O lado humano disso não tem preço, não tem. E eu vejo também, com o longo desses anos, assim, assim como você falou, que já tem estudos, né, que validam essa questão dos, dos transplantes que acontecem, né, mas mesmo assim é uma coisa que eu entendo que a medicina está abrindo ainda mais a mente, no sentido assim, não abrindo a mente, né, mas a medicina tem expandido mais para essa parte que está tudo ligado, né, a parte não é só a parte física, vamos chamar assim, tem muita parte emocional que impacta ali no físico. Então, acho que, eu não sei, tá? Eu sou leigo nesse assunto, mas eu vejo que tem estudos avançando sobre isso, né, doutora? Tem, porque tipo, todo dia, toda semana chega paciente, por exemplo. Se você tem uma dor no cotovelo, aí você tem que procurar o especialista de cotovelo. Aí, se você tem um problema no intestino, você vai procurar o especialista do intestino. E se você começa a ter muita dor de cabeça, você vai procurar o médico que trabalha na parte neurológica. E de repente, você pode se ver com vários especialistas, mas que não se conversam. Uhum, E o nosso corpo, ele não é partes isoladas, né? Então, às vezes, o meu problema de cotovelo, ele pode vir decorrente de uma alteração no intestino, de um mau funcionamento gastrointestinal, ou de uma má circulação, enfim, de uma biomecânica errada. Então, assim, a gente tem que ter um olhar integral. Então, a medicina integrativa, ela tá vindo com tudo. A gente vê cada vez mais médicos trabalhando nessa área, pensando num contexto, né? Assim como as plantas, a gente tem que pensar em qual ambiente ela está inserida, uhum. como é esse terreno, essas alterações climáticas, se elas são favoráveis para esse crescimento e desenvolvimento dessa planta, nós não somos diferentes. Então, o olhar integrativo é a gente entender esse terreno biológico, que é a parte interna do nosso corpo, né? Como está funcionando, como o meu paciente se alimenta. Ele ingere muito medicamento alopático ou não?
Como que está a qualidade de vida desse paciente? Ele pratica atividade física? Ele está dormindo a quantidade de horas adequada? Ele está pegando o pico de melatonina, que é geralmente entre 10 e 2 da manhã, ou ele dorme depois desse horário? Então, quando eu começo a integrar as informações, Rafa, é lindo, porque eu começo a fazer a ficha de anamnese do meu paciente, eu começo a entender meu paciente antes dele falar qual é a queixa, né? Muitas vezes ali na ficha eu já peguei a queixa dele. E quando eu explico, o paciente fala assim, nossa, parece que cai uma ficha, entende? E outra coisa que eu gosto de trazer para a consciência das pessoas, dos pacientes, é que nisso tudo, boa parte da nossa saúde, do nosso bem-estar e qualidade de vida está nas nossas mãos, né? Porque o que eu tenho do meu paciente é uma fração dentro do meu consultório de uma consulta de 1 hora. Mas e o dia a dia, né? Essa informação que ele tem aqui dentro, o que que ele faz com isso quando ele sai daqui? Então, eu sempre trago essa comparação, na verdade, essa comparação a gente ouve quando está fazendo curso de microfisioterapia, né? Que nós somos uma planta de cabeça para baixo, as raízes é a nossa capacidade de absorver o que vem do mundo, e os frutos é a nossa capacidade de gerar filhos ou também as nossas ações. Então, quando a gente começa a entender que não somos só nós, mas é o ambiente, as nossas relações, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, a nossa hereditariedade, a gente percebe que tem muita coisa que a gente pode trazer sim e melhorar a nossa saúde e bem-estar. Nossa, que aula! A aula, sim, sensacional, porque você falou dessa questão da gente ser planta de ponta cabeça, cara, é isso, né? É o que onde você toca, onde você tá, mas ali onde você toca já é como se fosse o fruto, né? Já é a planta, e o que você. Nossa, surreal. E aí, assim, por exemplo, vamos lá, alguém que está ouvindo a gente assim agora e está entendendo que ele precisa ter uma consulta mais, como que a gente pode chamar? Integrativa, ou quando que você percebe que ele já tem que ir para uma microfisioterapia, ou até se você citar alguns casos de alguém que te encaminha, por exemplo, olha, passei no especialista, ele me encaminhou para você, porque não, assim, não é só tratar aquele foco, né? Ou até porque, assim, eu acho que é o que você falou, você olhar só para uma dor de estômago, ou alguma dor de cabeça, ou alguma queixa de dor física, você já está meio que no que aconteceu, né? Mas o porquê disso? E aí eu acho que como que é para as pessoas entenderem que passo que eu preciso entender que eu tenho que ir para uma microfisioterapia, uma consulta com você? Na verdade, quando a gente fala hoje, né, da medicina integrativa ou fisioterapia integrativa, a gente entende que são tratamentos disciplinares e complementares, né? Então, a gente integra vários tratamentos para que o objetivo único seja a saúde do paciente. Então, não estou aqui falando que basta só a pessoa fazer a microfisioterapia, mas ela entender que é um complemento, às vezes, a outros tratamentos que ela busca. Aqui na minha cidade é muito comum eu receber, principalmente de pediatra e psiquiatra, indicações. Pediatra por conta das crianças, né? Que é nítido a questão emocional e as alterações que elas acabam desenvolvendo. E o psiquiatra, por quê? Porque é muito comum o paciente tomar, sei lá, medicamento antidepressivo aí há 5, 10 anos e deitar na maca e você perguntar qual a queixa? Depressão. E aí, de repente, ele está viciado, né? Não consegue tirar o medicamento, não tem o seu sintoma sanado, e se ele continua vivendo, pode acontecer novos traumas, novos conflitos, que aquele medicamento já não vai ser suficiente. Então, é onde ele sente necessidade, que ele precisa buscar algo mais conservador, que gere menos alterações fisiológicas no nosso corpo, né? Então, geralmente são pacientes nesses perfis que chegam no meu consultório. Mas, graças a Deus, devido ao trabalho que eu venho fazendo, eu também recebo muitas indicações. E, às vezes, as pessoas ficam curiosas, interessadas, me mandam mensagem e falam, eu posso fazer sem ter uma queixa específica? Claro, e deve, né? Que a gente deve trabalhar de forma preventiva. Na verdade, culturalmente, nos ensinaram a buscar, né, a cuidar da nossa saúde quando a gente tem o sintoma. Mas a gente deveria cuidar antes de ter o sintoma, trabalhar de forma preventiva.
Então, agora eu também estou tendo esses perfis de pacientes. E é engraçado que esses pacientes chegam, quando eu vou fazer a ficha de avaliação, a gente percebe que tem sim sintomas, né, possíveis queixas, mas que a pessoa se acostumou a viver daquela forma que passa despercebido, né? Então, Uhum, por exemplo, eu já atendi pacientes que deitaram para trabalhar de forma preventiva ou por outras queixas, e quando eu vou fazer a ficha de avaliação, às vezes tomam medicamento para dor de cabeça quase que 3, 4 vezes na semana. E isso uhum, não era uma reclamação da paciente. E eu trouxe o alerta, olha, normal, né? E eu gosto muito dessa frase, às vezes assim, o que é comum não necessariamente quer dizer que é normal. É comum a gente ver e ouvir falar de muitas pessoas que tomam remédio para dor, dor de cabeça, né? Quase que toda semana, ou uma vez no mês, vamos falar. Mas não é uhum, normal. Nosso corpo foi feito para funcionar em equilíbrio. Ele sabe funcionar sozinho. Eu falo que é uma grande empresa, né? Então, quando um uhum. órgão não está funcionando, não está fazendo o seu papel, a gente tem que buscar entender qual é essa mensagem por trás, o que está por trás disso, e não simplesmente jogar um medicamento para ele funcionar. O medicamento, ele pode, veja bem, eu não estou falando que a gente não deve usar, tá? Uhum. Mas ele não é o único meio e a única forma da gente tratar. Tem que ser muito bem pontuado isso e trabalhado de uma forma coerente para que as pessoas não banalizem esse excesso de medicamento e dessa era que nós estamos vivendo, né, da automedicação e com pessoas cada vez mais doentes. Exato. Até a gente atende um psiquiatra, ele comenta sobre isso. A primeira receita, né, receituário que ele dá é para você se estabilizar e entender o eixo das coisas e começar a ter um olhar para a sua vida sem, né, o transtorno. Aí, a partir disso, você está alinhado, você consegue perceber algumas coisas, né? Então, aí você começa um tratamento, ele fala, né? Ele falou, não significa que a partir daí você vai parar de tomar um dia, mas pelo menos você começa a ter uma ordem, né, de consciência para começar, e aí sim, se cuidar. Não é o remédio não é esse o tratamento, né, ele é para você se estabilizar e olhar para frente. Então, acho que é importante super olhar para isso, nossa, eu acho incrível. Eu falo que o medicamento ele é uma boia que não deixa o paciente afogar. Então, tem Uhum, momentos na nossa vida que realmente a gente precisa. Alguns pacientes vão precisar do medicamento. Ele vai ser o apoio, ele vai ser a transição. A gente vive traumas, conflitos, né, frustrações. Então, realmente, que o medicamento ele é ali a boia, mas o paciente, em algum momento, ele vai precisar nadar, aprender a nadar, aprender a não ser tão dependente daquele medicamento, e é onde entra as terapias complementares. Então, óbvio, vão ter pessoas que vão ter que levar para a vida, mas o que eu não acho correto é as pessoas que acham que é o único meio e não buscam trabalhar de outra forma e simplesmente tudo querem resolver nessa base. E a gente está vendo aí a era de pessoas que estão tomando e continuam com sintoma, né? e eu acho legal essa comparação sobre a boia, na analogia, né, sobre a boia, porque é exatamente isso, você tem ali a boia, e aí eu imagino, né, que o ideal é você com a boia meio que se esforçar ali para aprender a nadar e a boiar sem a boia, né? Então mas aí vai ter a hora que vai ter a tempestade, vai ter a hora que vai estar tranquilo, e aí você com a boia ou sem a boia, você precisa ter essa gestão, né, sobre esse momento, Isso. cara. Isso é legal, muito legal analisar assim. Bem, eu sei que você tem vários casos para contar para a gente, assim, Uhum. de pacientes, de pessoas que trataram com você. Eu queria até te perguntar, não sei se as pessoas têm essa noção, como que de fato, duas perguntas. Primeiro, como que de fato é uma consulta com você? Você faz essa anamnese, eu entendo, né, que você vai conversar, entender com a Uhum. pessoa, mas aí, legal, tenho ali já um caminho de um tratamento. Como que é isso no seu consultório? O paciente, então, a gente eu vou buscar nessa ficha na anamnese, entender esse histórico de vida, histórico medicamentoso, cirúrgico, de doença, vou buscar sua queixa principal, com alguns outros cursos, é super importante eu entender via de parto que nasceu, se teve algum ponto específico ali naquele nascimento, enfim. Aí, a partir da ficha de anamnese, eu já começo a sessão com os toques terapêuticos, que é a microfisioterapia.
em cima do que eu vou encontrando no corpo do paciente, eu já vou simultaneamente passando as informações para ele. E como eu associo, né, a leitura biológica, que fica para uma outra hora eu entrar nesse assunto, que ela é baseada na nova medicina germânica, eu aprofundo no que eu estou encontrando e como eu posso ajudar o meu paciente a mudar a sua percepção. E finaliza a sessão com os aparelhos da fisioterapia integrativa de fotobiomodulação. Então, na Legal. verdade, eu ajudo o corpo, né, nessa autorregeneração. E eu gosto de trabalhar indicando inicialmente 3 sessões, que são feitas uma vez por mês. E geralmente a sessão vai em torno aí de 1 hora. Sessão de criança, às vezes, que não vai muito tempo, vai 45 minutos, por conta da criança mesmo. Elas têm o tempo delas, né? Você falou, até lembrei agora que você falou de criança, mas eles são um saquinho de emoção, né? Você vai olhando assim, eles estão meio que andando e são várias emoções para cima e para baixo, é uma barata. É, Legal. exatamente. E aí, então, a partir daí, dessas sessões que você falou, eu tinha feito a pergunta de entender disso que eu falei da consulta, né? Eu não lembro agora exatamente a pergunta que eu fiz, mas é isso. Então, marquei a consulta, tem ali as 3 sessões, né, que você explicou, começa com o toque. Legal. Aí em cima da sessão, geralmente o paciente já sai, ele pode desenvolver alguns sintomas logo após a sessão, que o mais comum é um cansaço, um relaxamento, mas a maioria dos meus pacientes já levantam da maca relatando se sentir mais leve, se sentir melhor. Se for uma dor articular, muscular, tem muitos pacientes que levantam da maca já falando que a dor já sumiu ou que está bem menos. E aí, assim, eu indico essas 3 sessões e depois eu indico manutenções. Por que as manutenções? Porque a gente continua vivendo, né? A gente continua tendo as situações do dia a dia que pode impactar o nosso corpo, que pode trazer uma sobrecarga. Então, as manutenções eu gosto de trabalhar a cada 90 dias, uma vez a cada 6 meses, mas fica opcional do meu paciente, né? O que eu sempre falo é, sentiu necessidade, volte para fazer a sessão, porque são técnicas que ajudam o corpo a buscar essa regeneração, esse equilíbrio mais facilmente. Então, se alguma coisa do meu dia a dia desequilibrou, me impactou, né? Eu venho, faço a sessão para ajudar a trazer esse ajuste mais rapidamente. Legal. E aí, deixa eu te perguntar, por exemplo, eu sei que a gente tem, principalmente microfisioterapia, tem muita parte do toque, da fala, né, da audição que você falou, também usa os aparelhos que você tem. Mas como que é esse atendimento? Eu sei que tem muita gente também que viaja para passar com você, ser consultada, né? Eu sei que às vezes você também marca algumas esporádicos para vir em São Paulo também. Mas existe Sim. alguma ajuda que a gente possa ter com você de consultar online? Como que é isso? Tem, aí já eu conseguiria através da nova medicina germânica, Uhum. que é uma técnica que a gente vai buscar trabalhar a percepção, né? Entender a percepção que a pessoa teve diante de um conflito. Que aí entra no que você falou no início, né, Rafa? Às vezes a gente vive uma mesma situação, mas ela pode ter impactos diferentes em cada um de nós. Então, para uma pessoa pode ser uma tempestade em copo d'água e para outras não. E o que que molda tudo isso? A nossa percepção. E a nossa percepção ela é moldada pelas nossas experiências de vida, pela nossa hereditariedade, sexo, cultura, enfim, é diferente a gente morar lá no Japão, a gente morar aqui no Brasil. No próprio Brasil, em diferentes regiões, a gente tem culturas completamente diferentes. Então, o que numa cultura é aceito em outra não. Então, tudo isso vai moldando como a gente enxerga o mundo. E esse olhar, ele é único. Só que não é só a forma com que a gente vivencia, né? É como isso também impacta a nossa fisiologia. Esse é o trabalho da nova medicina germânica. Entender essa percepção, entender em qual tecido embriológico ela está sendo impactada e qual região do corpo que está sendo afetada. E aí, a hora que a gente monta essa triangulação, eu brinco que é como se a gente tirasse um véu dos olhos do paciente, né? Então, ele passa a ver o seu passado de uma forma diferente, ele passa a se comportar de uma forma diferente, e o benefício que a gente tem disso é nas mudanças das respostas fisiológicas. Nossa, é surreal. Eu já fiz uma experiência assim de passar acho que umas 2 ou 3 semanas comendo só coisas naturais. Por onde que eu vou chegar Aham. nisso?
Porque isso é o que você falou. Aí eu descobri que o estômago, nessa parte de jejum, ele acaba criando outras formas de receber nutrientes, né? Eu não sei se é mitocôndria, não lembro o nome certinho, mas a parte ali do estômago que fica, que recebe, que puxa as informações, os nutrientes, as coisas, as vitaminas, elas têm a oportunidade de se regenerar porque você está em jejum, não está alimentando nada, então ele vai se reconstruindo. E eu li um estudo que mostra que até você pode mudar de personalidade. Você pode, não personalidade, mas alguma coisa no seu DNA vai começando a fazer uns ajustes, umas diferenças, porque você acaba mudando a sua forma de alimentação, né? O que eu tô falando aí? É uma coisa simples, que a gente come uma coisa, troca para comer outra, e já faz essa mudança. Imagina falando para nossa mente, assim, olha, sobre a capacidade que a gente tem de regeneração e começar a tratar olha, essa questão aqui não é bem assim, você pode ser assim, assado e tal. E, meu, eu imagino a transformação que acontece. Sim, isso que você falou, é a ciência da epigenética, né? Que antigamente acreditava-se que a gente nascia com uma propensão genética e a gente era fadado a desenvolver ela e não tinha como, não tinha conversa. Hoje a epigenética já vem mostrando ao contrário. A gente nasce com as fragilidades, mas é o nosso estilo de vida, o ambiente, os hábitos, o que eu como, as relações, o nível de estresse da nossa vida, isso molda o nosso DNA, né, o nosso genoma. Então, tudo isso pode fazer silenciar um gene ruim ou fazer com que ele se expresse mais. Então, se eu tenho um estilo de vida completamente caótico, muito ruim, né, comendo errado, não praticando atividade física, eu vou estar despertando esse gene e desenvolvendo as minhas fragilidades hereditárias, genéticas. Então, tudo isso, assim, é muito fantástico. Quando a gente começa a estudar, Rafa, a gente percebe que se colocarmos o básico no dia a dia, né, muito bem feito, a gente já vai estar, assim, um passo à frente de muitas pessoas. E esse básico, ele não depende de mais nada além de nós mesmos, né? Então, Uau. o que você acabou de falar é exatamente isso. Você acaba fazendo pequenos ajustes que fazem uma grande diferença, né? E ter essa consciência é Isso. justamente muito bom. Eu lembrei agora a pergunta que a gente fez. Na verdade, é você contar um caso que eu sei que eu já ouvi, né, de você, a gente já até publicou algumas coisas suas, mas me conta, assim, alguma transformação que vem à sua mente, assim, de alguma pessoa que teve, que falou com você, percebeu, eu sei que teve uma mãe que comentou sobre um filho de intolerância à lactose, que depois de um tratamento com você, o filho começou a se alimentar normalmente com lactose, né, então, existem esses casos muito, assim, quase que, cara, ninguém imaginou que poderia ser curado e foi, né, então, traz alguns exemplos para a gente, se você puder falar, compartilhar com a gente, assim. É muito comum eu atender crianças com intolerância à lactose. Já tive casos de sucesso que a criança conseguiu ingerir novamente sem desencadear os sintomas a nível do corpo. E era coisas que a mãe relatava de poderia ter contato, às vezes, do mesmo garfo, né? Não era nem a comida. O garfo que teve contato com a lactose, a criança já gerava as alergias de pele, as alterações gastrointestinais, assava muito, né? O bumbum. E, de repente, depois da sessão, a criança, um dia sem querer, estava, acho que numa festa na casa de um familiar, a criança acabou tendo contato com risoto de parmesão e não desenvolveu. A mãe disse que ficou 3 dias, uma semana esperando ela ter reação e ela não teve reação. E isso foi depois da gente fazer o tratamento com 3 sessões. Esse é um caso recente, mas já tive outros casos lá atrás. Eu falo que, assim, quando a informação é coerente, a gente consegue chegar nesse resultado eficaz. De adulto, eu falo, qual que é a diferença da criança para o adulto? É que a gente tem mais memórias do que a criança, né? Então, o adulto, o que eu preciso? Identificar o primeiro evento traumático, né? De onde que vem? Que às vezes pode vir da infância. Mas já tive um caso de sucesso com uma mulher, por volta de seus 30 anos, que apresentava sintomas quando ingeria coisas com lactose, alterações gastrointestinais. E a gente trabalhou em sessão, né?
questões, fizemos as sessões de microfisioterapia, o protocolo de 3 sessões que eu gosto de indicar, e aí, de repente, ela começou a não ter os sintomas. E ela só voltou uma vez a ter um pouquinho do sintoma, mas ela reviveu um evento semelhante com os pais, igual foi na adolescência. Então, a gente identificou esse evento, porque que o sintoma reativou, e foi rapidamente a gente conseguiu colocar ela no equilíbrio novamente. Intolerância à lactose é um caso muito interessante, mas outro muito comum no meu consultório são as alterações respiratórias, né? E, por exemplo, por último, eu recebi um relato de uma mãe de um bebê chiador. Então, já vinha tomando muitos medicamentos, vários tipos de medicamento, a criança de 1 ano e 3 meses, e aí a gente fez uma sessão, 30 dias depois ela me relatou que foi a primeira vez que o peitinho da filha dela não chiou, que ela nunca tinha visto isso, e consequentemente, como ela não adoeceu, ela passou a comer melhor, ela estava com dificuldade de ganhar peso, ela ganhou peso e cresceu mais nesse único mês que a gente fez a sessão. E isso é só o início do tratamento, né, Rafa? Ai, que legal. E de depressão, por exemplo, o mais comum de escutar é quando a pessoa está ali apática com a sua vida, estagnada, não tem vontade de nada. Muitas deitam aqui relatando até ter vontade, né, de não estar aqui. E de repente deitam 30 dias depois, 60 dias depois e me relatam que viraram a chavinha e começaram a colocar os projetos em andamento, a se sentirem, né, com vontade de viver, se sentirem pertencentes ao ambiente, aos familiares, à vida, enfim, são os relatos que me veio aqui na cabeça agora. Que legal, nossa, eu acho incrível, porque eu acho que, assim, é aquilo que você falou, o que é normal não é, o que é comum não é normal, né? Acho que assim, isso é uma coisa que a gente está muito acostumado a sofrer essas pressões, a ter dor, e achar que a vida é assim mesmo, né? Igual eu não sei se eu lembro, não sei se eu já comentei com você sobre isso, mas eu descobri que eu não tinha intolerância à lactose, mas que eu tinha uma dificuldade de digestão de queijo, especificamente queijo, né? Aí tá, obviamente, dentro da lactose, mas aí é o queijo específico. Eu achava que todo mundo que comia pizza sentia o mesmo peso no estômago igual eu. E assim, eu sempre achei. E aí eu conversando com a minha esposa, eu falei, nossa, eu não quero comer, porque assim, toda vez eu como, eu fico, não quero e tal. E aí ela falou, mas como assim você fica assim? Eu falei, é difícil de digerir, então eu não gosto de comer. Aí a Carol falou, não, você tem alguma coisa, porque isso não é assim normalmente, ainda mais essa pizza que a gente come tal, é leve e tal. E aí eu fui pesquisar, então para mim isso é uma cena assim, que às vezes a gente, porque a nossa vida inteira foi assim, e a gente nunca imaginou que poderia estar errado, né? Exatamente. E Não é. principalmente quando isso vem da infância, né? O como é nomeado para nós, né? Porque quem nomeia é pai e mãe, ou os adultos que estão no ambiente. Se isso é nomeado errado, se aprendem a nos calar, né? Ou não nos ouvem, crescem e se tornam adultos que não sabem perceber seu próprio corpo. E aí se torna natural, né? É um sintoma que tem, mas que é natural, é comum e todo mundo deve ter. Em nenhum momento a pessoa para se questionar que é o seu caso, né? Então, a partir do momento que alguém de fora te trouxe esse questionamento, você falou, opa, por quê? Né? Por que a má digestão com queijo? Porque a gente tem esse hábito. Eu acho que você, ainda mais você que já estudou em outros países, você sabe que é também um pouco de cultura brasileira, né? De achar que, vamos assim mesmo, vamos resolvendo assim. Eu não sei se, pelo menos no meu ciclo aqui, eu vejo muita gente assim. Não, deixa que depois a gente vê isso mais tarde, tá? Vai empurrando, aquele famoso empurrando com a barriga, né? E não vai resolver. Eu não sei se você sente que isso é mais cultural ou não. Sinto, mas acaba qual que é a minha linha de raciocínio hoje, Rafa, que faz muito sentido para mim, não sei se vão fazer para as pessoas, né? Eu vejo que a gente acha natural tirar um carro de uma concessionária e dar a revisão, cuidar, né, sempre, periodicamente ali em determinados momentos, um eletrodoméstico, enfim, o celular, o computador, fazer atualizações, né? E
quando a gente vai falar do nosso corpo humano, do nosso sistema nervoso central, do funcionamento de cada órgão, é como se parece que culturalmente o nosso corpo teria e deveria que funcionar sem precisar de nada. E quando ele precisa, coloca um medicamento e vamos embora, vamos à luta, vamos trabalhar. Então, em nenhum momento as pessoas estão parando para ouvir o que o corpo está conversando, né? E se a gente não para ouvir o corpo para a gente. E é por Uau. isso que eu acho que a gente está vivendo essa era, né? Que cada vez mais a gente tem as crianças que estão tendo alterações, os adultos, as doenças, né? E eu acho que é a hora da gente parar, ouvir o nosso corpo, prestar atenção, né, nessa epigenética, no nosso estilo de vida e tentar melhorar, né? Encontrar esse equilíbrio, porque assim como o carro ou um eletrodoméstico, algum outro equipamento precisa da sua manutenção, o nosso corpo não é diferente. Ele precisa de manutenção, ele precisa de revisão, ele precisa de atualização, né? Eu falo que no sistema nervoso central, nas memórias do subconsciente, a gente precisa atualizar algumas informações. Então, quando a gente muda toda essa consciência, né, e essa percepção, a gente vai ter o benefício na nossa saúde. Aqui no Brasil, o que eu percebo é que realmente parece que a gente é o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Estados Unidos, a gente vê pesquisas aí, a gente tem a questão do sobrepeso, tem um gasto anual com medicamento exorbitante. Não sei te falar a nível da Europa, mas assim, realmente é algo assim a se olhar com carinho e perceber que tem que mudar, né, Rafa? Uhum. As pessoas estão percebendo isso, tem que mudar. Eu sempre tenho essa provocação comigo mesmo, assim, olha, analiso, semana passada eu fiz isso, como que eu posso melhorar, o que eu posso, assim, isso está muito ligado, às vezes, a querer ter uma boa performance, né, então, sempre, dando o Sim. exemplo do carro, eu quero que meu carro corra mais rápido, tipo assim, alguma coisa assim, mas por esse excesso, às vezes, de comparação que a gente tem, então, eu já começo até a olhar isso, não, calma, eu não preciso ter um carro mais rápido, tem que ter um carro que anda, né? Então, tipo assim, basicamente é o que a gente está falando dessa analogia. Então, eu tenho percebido, se meu cabelo começa a cair, estou penteando o cabelo, começa a cair, eu não tenho que pensar, eu vou procurar um dermatologista, eu vou procurar, preciso melhorar mais a minha saúde emocional, preciso respirar um pouco mais, vou tratar essa questão mais emocional diferente, e aí começo a lidar com o que pode estar ocasionando, né, questões ali que eu estou mais estressado, meu nível de cortisol está mais alto e, consequentemente, meu cabelo vai começar a cair. Então, assim, sabe, eu tento olhar assim. Exatamente. Eu falo que esse é o primeiro olhar, né? A gente, na leitura biológica, a gente fala muito sobre, assim, a vantagem biológica do sintoma. Então, nosso corpo não é suicida, ele não desenvolve um sintoma por acaso. Então, a gente pergunta o porquê. Buscar esse fundo emocional. A partir daí, pode buscar e deve, né, buscar uma dermatologista, fazer ali os exames laboratoriais para ver se tem alguma deficiência de vitaminas, minerais, enfim. Cada área vai ajustar algumas coisas, mas eu sempre falo sobre isso. O fundo emocional, ele deve ser olhado. Então, o que eu explico aqui no consultório? Às vezes, trabalhar só o fundo emocional é suficiente para a gente ajustar tudo. Às vezes, trabalhar o fundo emocional, ele é o primeiro passo para os próximos passos serem ajustados e terem eficiência nesse tratamento. Porque, ao contrário, também acontece. Quando o paciente busca todos os outros passos, né? Já fiz o tratamento capilar, já fui na dermatologista, já fiz os exames laboratoriais e tá tudo certo, mas continua caindo. Aí, às vezes, é a falta ali de ajustar o fundo emocional. E aí volta naquele assunto que é a gente integrar, né? Ter um olhar integrativo para o paciente. Então, não, eu acho que esse pensamento da gente, voltando aqui, esse pensamento de que a gente tem que sim ter esses sinais de alerta. Eu queria até te perguntar, por exemplo, tem algumas coisas que você olha que a pessoa está num dia a dia normal, natural, sei lá, na sua rotina, fora do consultório, tá? E aí a pessoa, não sei se família ou amigos, mas tem gente que a gente percebe igual eu,
quando eu vejo alguém tendo uma atitude criativa, eu já sei, cara, aquela pessoa, ela não tá correspondendo ao dia normal dela ali, mas ela tá tendo uma ideia que para mim é super, nossa, eu já consigo identificar pessoas criativas, né? Esse Aham, foi eu analisando. Eu tenho certeza que você, sabendo de sim. tudo, todo o histórico das coisas, né? Assim, como o nosso corpo funciona, tem alguns, não é trejeitos, mas alguns elementos visuais que você consegue perceber nas pessoas, falar, olha, essa pessoa precisa tratar mais isso, aquilo. Com certeza. Conta para mim, por favor, fiquei super curioso Isso é quanto uma disso. questão que até em curso os professores batiam muito na tecla, porque tinham colegas que tinham o hábito na hora de almoçar ali entre os intervalos, né, de querer ficar lendo um ao outro. E a gente tem que se segurar bastante, porque assim, a gente tem que respeitar o território do outro, mas eu consigo perceber claramente, Rafa, em hábitos de vida de pessoas próximas. É, por exemplo, quando começa a ter um hábito muito repetidamente e muitas vezes está ali no modo hipnótico, no piloto automático e não percebe. O que é comum hoje em dia? Muitas pessoas acham comum chegar no fim do dia de um trabalho e ali ingerir um álcool, né? E isso repetidamente, você colocar no dia a dia, e quando se vê, passou um ano, isso tem que acender um sinal de alerta. Tem uma Uhum, fuga, tem um porquê. É muito comum hoje em dia a gente ver crianças com uso excessivo de tela. Não é fácil, eu sei, eu tenho um filho de 3 anos, para a gente poder criar sem a tela, sem televisão, realmente requer muita dedicação. E é nítido, eu vejo claramente em shoppings, restaurantes, viagens, avião, quando a gente percebe que a criança está ali, tem na alteração de ansiedade, muitas vezes por esse uso de telas. Outra coisa muito comum é com a parte emocional de relacionamento, né? Que é uma dor aí de muitas pessoas, relacionamentos instáveis, relacionamentos com ciúmes. É nítido, assim, eu consigo ver claramente quando um relacionamento vai dar certo, a propensão de dar certo, né? Porque eu não tenho esse poder de dizer, uhum, mas a gente percebe que tem ali tem algo a ser trabalhado, que do jeito que tá, não tá legal. Enfim, é o que está vindo aqui na minha cabeça, mas assim, hoje o que eu percebo uma das maiores dores, né? Relacionamento, parte emocional, perder peso, é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas querem melhorar, perder peso, e nessa busca por perder peso, eu consigo perceber claramente quem vai conseguir e quem não vai, quem está deixando os autossabotadores ali tomarem conta. E quem quer o caminho mais rápido, Rafa, a chance de frustração é muito grande, muito grande. nossa. É surreal, porque assim, no que eu tenho consciência, a parte criativa, eu vejo, né? Exatamente como você falou, eu já percebo, tem sinais que são muito claros, tem umas que você fica assim meio na dúvida, mas tem umas que você fala, meu, essa pessoa é criativa, essa pessoa tem dificuldade de começo, meio e fim de história, então, essa pessoa sabe se expressar por conta de questões visuais e tal. Então, para mim é muito claro. E aí, quando você fala essa questão de sabotadores, né, você poder ter isso igual eu tenho o hábito de, assim, se eu não tomar 2 ou 3 vezes na semana um banho gelado, eu me incomodo, porque aí a pessoa fala, mas por que você faz isso? Cara, eu faço isso porque eu quero, para mim, isso é para mim, pessoal, né? É falar que eu não posso ficar confortável, eu tenho que, assim, cara, Uhum. Sair eu da não minha posso zona ser de mimado, eu conforto. tenho que ser da minha zona de conforto, sabe? Então, assim, não é gostoso, não acho legal, nunca vou me acostumar, mas eu me forço a isso porque eu falo, meu, eu preciso acordar, hoje eu preciso estar numa velocidade fora do meu hábito natural. Então, eu tenho provocado essas coisas para poder me colocar num lugar, assim, de que preciso me desenvolver. Então, assim, só que aí é óbvio, eu sempre vou ficar nesse equilíbrio, não posso também me pressionar para sempre achar que tem que ficar bom, tem que melhorar e tal, porque isso também Uhum. talvez seja um passo da gente sentar e conversar por que eu tô tendo essas dores, né? Mas é muito legal analisar isso. Não, tem muito assunto, né, Rafa? Sim, Eu estou muito. lendo um livro que nunca, acho que ele chama Nunca é Hora de Parar, né? E ele fala muito sobre isso, que a nossa mente, assim, se a gente desafiar, a gente sempre consegue ir além.
E o que você faz, assim, de sair da zona de conforto é exatamente isso, é mostrar que você está ali no comando, né? Então, eu falo que essa vantagem mental, quando a gente tem dentro de nós essa sensação de que a gente está indo além, está saindo da nossa zona de conforto, eu acredito muito que melhora a performance nessa sensação de vantagem mental, né? Eu estou à frente de outras pessoas, eu estou Uhum, performando, tô melhorando o que talvez muitas pessoas não façam. E o limite que a gente pode colocar fala, em nós, né? Somos nós mesmos. Então, assim, é colocar o seu projeto de vida, o sentido, o que você quer melhorar, para onde você quer direcionar a sua vida, né? O que da sua saúde está te incomodando hoje? Eu falo também que a gente tem que entender as nossas etapas de vida, né? Então, uma mulher que acabou de ganhar um filho, não tem como a gente ficar falando de atividade física ali, talvez, né, diariamente. O objetivo dela é outro naquele uhum. momento. Então, a gente entender tudo isso e contextualizar é muito importante para a gente manter essa qualidade de vida, esse bem-estar, a saúde no geral, né? Sim, eu acho que essa consciência de que tudo tem o seu tempo é muito bom também, né? Você analisar isso e conseguir compreender. É porque a gente, como um consciente, vai desse ano, vou fazer meta de 2024, esse tipo de coisa. A gente, não sei quem foi que eu ouvi falando também, que era assim, a gente menospreza o resultado a longo prazo, mas a gente fica muito focado naquela coisa do, eu vou fazer só isso no dia, ou a mãe, né? Eu vou perder, sei lá, um ano, né, 6 meses, acho que um ano, com certeza um ano, da minha vida dedicada ao bebê e tal, assim, como que vai ser isso? Assim, a gente tende a não pensar no longo prazo, né? A gente fica muito focado naquele mês, naquela semana, naquele dia, e esquece que o plantar É, ali funciona, né? é o dia a dia, né? A soma que lá na frente a gente vai perceber realmente, opa, fez diferença. Eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos, então quando a gente vai rever a ficha ali e vai reler relatos do próprio paciente, a gente consegue perceber a evolução dele. E se não evoluiu, é porque o paciente teve alguma coisa que não ficou coerente, enfim, tem algum ponto, algum gatilho que está fazendo ele patinar. Porque o importante é a gente olhar para trás e perceber que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando. Mas cada um de nós vamos ter o nosso tempo, né? A nossa forma de evoluir, de melhorar a nossa saúde, porque a gente não pode esquecer que, da mesma forma que a gente tem essa percepção única, a gente tem a forma única também de evoluir. E por isso que muitas vezes, Rafa, eu sou um pouco resistente a algumas coisas de modinha, porque assim é fácil você falar, acorde cedo, faça isso, busque, sei lá, treinar às 5 horas da manhã. Eu gosto, mas você pode não gostar. Pode não ser o seu estilo de vida. Então a gente também não pode generalizar. Então, eu sempre tento trazer de uma forma global. Eu falo para o meu paciente: olha, eu trago a teoria, eu trago a consciência, eu trago o que eu estudo. Pegue o que eu falo, filtre, veja o que na sua rotina do dia a dia você consegue transformar, o que faz sentido para você. Porque também tem isso, né, Rafa? Teoria é uma coisa, na prática. Uhum. Muita coisa pode funcionar diferente. Então, assim, cada um de nós temos que fazer as nossas experiências. Sim, entre o mapa e o território vai no território. É, Boa. exatamente. Então, acho que é isso, Dê. Tem muito papo a gente marcar próximos, assim, falar sobre Tá, leitura biológica, falar dos equipamentos também. Acho que é muito legal a gente falar sim, sobre sim. eles, acho que é muito interessante. Mas eu quero saber, assim, onde que o pessoal. Eu sei que. Eu vou falar, gente, sigam o Instagram da Denise, super, super atualizado, cheio de conteúdo legal. Mas existe um lugar que você gosta de compartilhar, mesmo que seja no Instagram, algum formato ideal que você, assim, se sente mais confortável no sentido, vou seguir a Denise ali e vou receber umas atualizações que você tem compartilhado, o pessoal te seguir também e ir atrás do seu conteúdo. Instagram, a parte do site, né, que é o doutoradenisevilela.com.br, os pacientes que vêm no meu consultório, e agora, recentemente, tem o TikTok também, que está bem recente, mas vou iniciar lá compartilhando algumas coisas.
Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, doutora Denise Obrigada, Vilela. Rafa. Sensacional. Um conteúdo que a gente já tem orgulho, assim, de ter criado desde lá atrás, acho que faz uns 2, 3 anos, né? Até mais, eu acho. A Até gente mais. fez uma comunicação bem legal. E quero te convidar, gente, a seguir a doutora, também curtir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, manda para alguém. Compartilha para alguém que você ouviu uma dor aqui que a gente comentou, que essa pessoa tem, manda para ela. Olha, tem alguém que tem conhecimento, que pode explicar um pouco mais. Não é comum, não é normal. Na verdade, assim, não é normal que você sente essa dor. É comum, as pessoas sempre sentem, mas pode ser que não seja normal. Então, vamos investigar. Tenho certeza que a Denise vai conseguir aí explicar um pouquinho mais também os próximos passos, tá bom? Obrigado por você ter ficado até aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.